Bem-vindos a mais um trabalho de psicologia social. E o assunto de hoje é um dos mais importantes da atualidade. Por isso, preste bastante atenção, porque vamos falar hoje sobre gênero e diversidade. Mas antes de iniciar o assunto, é importante falar sobre alguns conceitos que muitas pessoas ainda não sabem. Então, vamos começar pelo conceito de gênero. Para a biologia, o que determina o sexo de uma pessoa são seus órgãos reprodutivos. No entanto, um órgão reprodutivo, biologicamente, não define um gênero masculino ou feminino. O que faz isso é a construção social, ou seja, tudo aquilo que foi definido ao longo do tempo e que a nossa sociedade entende como função, papel ou comportamento. É importante falar também sobre o que é diversidade, que parte da concepção de que não existem apenas dois gêneros, mas uma diversidade de gêneros. Refere-se às formas de vivência e à expressão da sexualidade. Já o sexo biológico diz respeito às características biológicas e anatômicas que uma pessoa apresenta. Ser macho ou fêmea são categorias que se estruturam a partir do critério da genitália de nascença. O intersexo, por outro lado, corresponde a pessoas que nascem com características sexuais, incluindo genitais, como testículos e ovários, porém não se encaixam nas noções binárias típicas dos corpos masculinos ou femininos. Ou seja, são indivíduos que nasceram com uma genitália ambígua. Por fim, vamos falar um pouco sobre orientação sexual e identidade de gênero. A orientação sexual é a maneira como cada indivíduo expressa a sua afetividade e sexualidade, ou a ausência delas, que no caso de pessoas exclusivamente assexuais. A compreensão da orientação sexual vai além da mera atração, engloba todos os aspectos da personalidade, independente dos papéis de gênero e de sexo biológico, pois a orientação varia de pessoa para pessoa. A identidade de gênero, por sua vez, é uma experiência individual que cada pessoa tem em relação ao gênero. A identidade de gênero se refere ao modo como o indivíduo se identifica e pode ou não corresponder ao sexo biológico do nascimento. Existem alguns, como por exemplo, cisgênero, transgênero e não binário. Bom, depois de ter visto essa parte que é importantíssima, vamos para um breve contexto histórico. Em 28 de junho de 1969, frequentadores do bar Stonewall se revoltaram contra a polícia que promovia uma política de repreensão à diversidade sexual e de gênero à base de violência. A revolta de Stonewall, como hoje é conhecida, intensificou os movimentos sociais e políticos em defesa dos direitos da população LGBTA+. Isso certamente teve impacto sobre a psicologia, que infelizmente por décadas contribuiu para a criação de rótulos em relação à diversidade sexual e de gênero. A luta continuou, pois após a despatologização da homossexualidade pela Associação Americana de Psiquiatria em 1973, aos poucos começaram a surgir confrontos contra profissionais que tentavam curar a sexualidade das pessoas. Para se ter uma ideia, até 1990, a homossexualidade era considerada um distúrbio mental. Bom, nós já estamos chegando na reta final desse conteúdo. Então chegou a hora de saber qual a contribuição da psicologia social para essa temática. E para isso, vamos usar a fala da psicóloga Brenda Mota, que trabalha na ONG Olivia. Ela diz que a psicologia social pode contribuir e vem contribuindo através de pesquisas sobre a temática e que embasam a prática profissional, fortalecendo o elo teoria e prática, bem como por meio de uma atuação política diante dos marcadores da opressão da nossa sociedade. A psicologia deve ser exercida de forma atenta e capacitada para lidar com essas questões de raça, orientação sexual, identidade de gênero, entre outros, sempre observando a forma de promover privilégios para compreender o funcionamento das estruturas de poder da sociedade. Ela ainda fala sobre que pessoas LGBTIA+, na maioria das vezes,
experimentam, desde a pouca idade, sentimentos de inadequação. Ao se perceber durante sua vida contrariando a lógica heteronormativa, o indivíduo, ao se sentir desviando de uma regra pré-estabelecida heterossexualidade, vivencia isso como um sofrimento. Além disso, a LGBTfobia, presente e manifestada em vários ambientes sociais em que ele estiver inserido, será promotora de violências físicas para a pessoa LGBT. Dessa maneira, o sofrimento psíquico advém de uma estrutura violenta. Ainda é importante falar do atendimento psicológico clínico, que se mostra necessário para auxiliar o indivíduo a desenvolver estratégias para lidar com a opressão LGBTfóbica. Bom, para fechar com chave de ouro o nosso trabalho, vamos ouvir o relato da Bruma Ferreira, ela que fala sobre a importância do atendimento psicológico. Bom, a importância da terapia para mim, ela é gigantesca. A importância dela na minha vida é justamente pelo fato de eu poder conversar com alguém que me ofereça, primeiro, estratégias para lidar com as minhas crises, com as minhas questões pessoais, existenciais, profissionais. Apesar de eu nunca ter feito terapia para outras áreas da minha vida, a terapia que eu fiz foi focada na minha transição de gênero, focada na questão de ser uma pessoa trans. E isso me ajuda muito, porque isso envolve toda a minha vida, envolve família, trabalho, estudos, questões burocráticas, institucionais, questões pessoais, passionais. Então, ela é de muita importância na minha vida.